Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa maravilhosa segunda-feira, semana especial, semana de draft, e nós temos muitas coisas para falar. Tenho notícias para trazer e hoje eu vou atender aqui uma sugestão do Lincoln. Ele mandou mensagem lá na sexta-feira e falou assim: ao invés de fazer um mock, mais um mock na segunda-feira, por que você não fala dos melhores prospectos por posição e fala um pouquinho como é que tá a classe dessas posições? Então hoje eu vou trazer ataque, quarterbacks, wide receivers, running backs, tight ends e offensive linemen. Na quarta-feira eu trago aqui os jogadores de defesa. Amanhã vai ter vídeo especial respondendo perguntas que vocês mandaram. Mandem mais perguntas, vou gravar ainda hoje, que amanhã vai estar meio complicado para mim. Mas não vou perder tempo não, porque a gente tem muita coisa para falar. Já deixa aquela curtida, seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa. Faça parte do nosso clube de membros, tem muitas vantagens. Clica no botão aqui em cima que você vai ver quais são essas vantagens aqui. Tem um grupo muito legal lá no Telegram também. E também faço o convite para que você conheça a Fanática Sport Nation, loja parceira do canal. Aqui embaixo tem link, tem cupom de desconto. Além do que, abra sua conta na BetMais. Tem um mercado de draft que é espetacular. A semana vai rolar live, a gente vai falar de apostas também. Cara, entre lá na BetMais com o link do Toque Passa e vamos nessa. Roda a vinheta. Vamos começar aqui com o programa da novela da família brasileira envolvendo New York Jets, Green Bay Packers e Aaron Rodgers, porque segundo o jornalista repórter da NFL Network, Ian Rapoport, os dois times reataram as conversas aí e por mais que não exista a expectativa de algum nada tão iminente, né, que role já hoje ou amanhã, a esperança dos dois times é que resolvam tudo até a sexta-feira, porque uma pique da segunda rodada deve ser o preço inicial, tá? As conversas os dois lados já entendem que nesse draft não vai rolar troca de primeira escolha, de primeira rodada, mas uma pique de segunda rodada faz todo o sentido neste primeiro momento. Os Jets têm as picks 42 e 43 na segunda rodada, e uma delas deve ir para a equipe dos Packers. O grande ponto que fica é o que vem além disso, tá? Vai ter uma pick, ótimo, mas o que vem depois disso aqui? Os Jets nesse ano têm 6 escolhas de draft, né? São só 6, sendo 2 nessa segunda rodada. Os Packers já têm 10, sendo 2 no quinto round e 4 no sétimo round, o último round, a última rodada do draft. Cara, a gente não sabe muito bem. Faz sentido imaginar, né? O grande ponto que tem é assim, uma escolha de segunda rodada esse ano, ótimo. Mas em 2024 e em 2025, como é que fica esse negócio? Porque a dúvida é com relação à continuidade da carreira do Aaron Rodgers. Rodgers é um cara que tem um salário alto, é um cara que vai levar muita grana, já que vai ter essa questão de contrato para se levar. Mas ele também já é um jogador velho que você não sabe se ele vai se aposentar depois de um ano. Então, essa toda é a discussão que envolve as piques no futuro. Teremos piques condicionais, pode ser uma primeira rodada no ano que vem, pode, sei lá, se ele se aposentar antes do draft e cai. Como é que vai ficar, a gente não sabe exatamente. Sobre o rendimento do Aaron Rodgers, isso tudo vai ser discutido. Como eu disse, não tem a expectativa de ser algo tão próximo, né? Não pode não rolar hoje, mas esperança que role até sexta. Eu espero que role até a quinta-feira, porque senão se atrapalha a vida do produtor de conteúdo, tá? Se rolar essa notícia durante o draft, pô, aí você me mata. O Packers, Jets, acertem um pouquinho antes, a gente solta um vídeo especial, tá? Precisa ser amanhã que tá um pouquinho complicado, mas faça isso aqui o mais breve possível e a gente traz notícias assim que rolarem qualquer novidade. Na sexta-feira estourou um escândalo envolvendo apostas na NFL. A NFL anunciou a suspensão de 5 jogadores, sendo 4 deles da equipe dos Lions e um jogador do Washington Commanders, por violação da política de apostas da liga. Isso aqui pegou todo mundo um pouco de surpresa ali, né? Uma investigação que vinha correndo, mas a gente não tinha ideia, e aí rolou o anúncio. Os recebedores Jameson Williams e o Stanley Berryhill foram suspensos por 6 jogos por terem apostado em outras ligas, mas dentro de instalações da NFL. Já o recebedor, o Quinton Cephus, e o defensive back CJ Moore, além desses dois do Lions, né, além do defensive end Shaka Toney da equipe dos Commanders, esses foram suspensos por tempo indeterminado por terem apostado em jogos da NFL. E aí o bicho pega um pouquinho mais pesado. Os Lions imediatamente anunciaram os cortes do Cephus e do Moore, sendo que no último mês os Lions também demitiram
4 funcionários por conta de apostas. A maior perda, claramente, é em relação ao Jameson Williams, né? Porque é um jogador que, pô, os Lions fizeram um esforço, foram buscar ele na 12ª rodada, fizeram uma troca com os Vikings para pegar na 12ª rodada, não, 12ª pick, fizeram uma troca com os Vikings para pegar ele na posição de número 12. O cara que estava machucado, voltou de cirurgia, jogou apenas 6 jogos na última temporada e agora fica fora dos 6 primeiros jogos do próximo ano, vai poder participar de todo o processo aqui durante a off-season, né, até pré-temporada. Assim que for começar a temporada, ele tem que se afastar do time, e aí das 23 primeiras semanas, 23 primeiras partidas que ele poderia jogar, ele vai ter atuado só em 6. Então é tanto quanto ruim. E a política da NFL ela é bem rígida com relação a apostas, por mais que hoje ela tenha patrocínio de casa de apostas, por mais que ela tenha liberado, existe a possibilidade de fazer apostas dentro de estádios da NFL, mas os seus funcionários, visando ali aquela idoneidade, uma limpeza, para evitar qualquer tipo de problema, como a gente está vendo no futebol brasileiro, eles têm uma regra muito rígida. Funcionários da NFL, incluindo até jornalistas, funcionários da NFL Network, qualquer pessoa que tem um vínculo empregatício com a NFL, não pode fazer apostas dentro das instalações, inclusive campo de treinamento, não pode fazer aposta de forma nenhuma. Os jogadores não podem apostar na NFL, eles podem apostar em outros esportes, mas não na NFL. Segundo as investigações, não teve ali o uso de informação privilegiada, esse cara vai jogar ou não nessas apostas, e nem a idoneidade, né? Não teve, os jogos não foram comprometidos de nenhuma forma, não teve ali um esquema de manipulação para apostas. Então a gente vai seguir aguardando, e a NFL tem sido bastante rígida, até para liberar as apostas, eles têm pegado bastante no pé dos jogadores para que evite qualquer tipo de suspeita. Então vamos lá, seguir aqui a sugestão do Lincoln, mandou bem demais aqui, tá? Eu vou listar os prospectos, vou focar no ataque hoje, na quarta-feira eu venho com a defesa, amanhã tem o vídeo respondendo as perguntas, vou gravar ainda nessa segunda-feira, amanhã eu tô bem ferrado mesmo, mas nessa segunda-feira eu vou gravar esse vídeo, então deixe essas perguntas aqui, já separei algumas, vou separar outras mais. Perguntas só sobre o draft, tá? A ideia é tirar as suas dúvidas com relação ao draft. Na quarta deve ter uma live especial pré-draft, na sexta-feira a gente vai avaliar os jogadores da primeira rodada, tem muita coisa para rolar aqui, então eu conto com a colaboração de todo mundo, inclusive, para ajudar o canal a crescer. Vou fazer essa lista, que é uma lista bastante arriscada, eu sempre falo isso aqui para vocês, porque avaliar prospecto é uma tarefa bastante complicada, sem brincadeira, não tem o que dizer, cara. Começa pelo fato da avaliação ser individual num esporte coletivo, num esporte que talvez seja o que mais tem assim o envolvimento da tática, né, do plano de jogo, o sistema de jogo é fundamental, então tudo isso pode mudar com relação ao que o jogador rendia no college e vai para a NFL. O grau de competitividade no college é completamente diferente, né? No college são 133 times disputando uma liga que você monta ali o seu calendário, elencos muito maiores do que o elenco da NFL. Você imagina que você tira a nata da nata da nata para caber tudo isso aqui em 32 times com 53 jogadores, né? Mais o practice squad ali, mas tipo, você filtra muito. Então é a elite da elite da elite que você vai enfrentar. Você tem que fazer parte disso aqui. Sem falar das mudanças de regra, né? E da pressão também de estar no foco. Cara, qualquer besteira que você faz na NFL cara, é a principal notícia dos jornais esportivos no país e também aqui no exterior, né? No Toque Passa, a gente está sempre falando. Lembrando que essa aqui também é a minha lista, você pode ter a sua, você tem a sua preferência, assim como os general managers, o front office de todos os times têm as suas preferências e não rola unanimidade em basicamente nada, tá? Não rola. Basta você ver o draft para você ver como é que alguns tomam decisões aqui e ali que a gente até questiona. Vamos lá, começar a falar aqui de quarterbacks, wide receivers, running backs, tight ends e offensive linemen. Não vou separar ali em tackles, em centers, em guards, porque tem aquela mudança também. O cara pode jogar de guard e de center, left tackle, tackle, ele vira guard. Muda bastante isso aqui, mas vou começar justamente pela linha ofensiva. Talvez o segundo ponto mais importante de um time. Para mim, o melhor jogador disponível ali é o Peter Skoronski, que é de Northwestern, tá? Um jogador excelente, muito técnico, sabe muito bem usar as mãos e os pés, cara, muito bom protegendo o passe e abrindo espaço para corrida. A sua experiência no college foi espetacular, foi sempre como left tackle,
Inclusive jogando como um true freshman lá em 2020, né, quando o Rashawn Slater optou por não jogar e ele jogou e foi muito bem. Então é um cara que, para mim, traz uma bagagem muito grande, mas, e apesar dele ser o primeiro colocado nessa minha lista, eu não acho que ele vai jogar de left tackle, tá? Eu acho que ele vai jogar ali como guard. A envergadura dele não é a ideal, eu acho que ele vai ser mais uma opção de guard, já tromba nessa história que a gente falou de tackle e guards aqui, mas é um cara que é bom ter no elenco até por essa é, possibilidade de você colocar ele left tackle, jogar de guard, ele vai conseguir fazer muito bem os dois papéis. Em segundo lugar, vou colocar o Paris Johnson Jr., de Ohio State. Ele virou left tackle apenas no último ano do college e foi uma transição muito natural. Parecia que o cara já estava pronto para jogar desse jeito de qualquer forma, que já tinha sempre jogado por lá. Como right guard, ele foi muito bem também, abrindo caminho para o jogo terrestre. Tem essa versatilidade, o que é muito importante. Coloca o Paris Johnson em segundo. Vou colocar um center, o Joe Tippmann, né, de Wisconsin, como o terceiro jogador aqui. Eu gosto muito do Tippmann. Tem que corrigir alguns defeitos ou outros ali, né, para ter sucesso na NFL. Normal, o cara sai do college, ele tem que ser lapidado. Demora um pouquinho para reagir em certas situações, postura, às vezes ele deixa muito o peito aberto ali, assim, é um problema para um center, mas é um jogador que também ganha na versatilidade. Ele pode jogar como guard, pode jogar como center, e eu gosto bastante dele ocupando a posição de center. Em quarto lugar, vou colocar o Osiris Torrance, de Flórida. É um guard muito bom jogador, talvez o melhor guard da classe, né? Um puro guard ali, os Skoronski para mim ganha nessa versatilidade. Ele terminou a última temporada sem permitir nenhum sack e nenhum hit no seu quarterback, né? Além de ter sido um dos melhores no bloqueio para o jogo corrido na temporada. Muita consciência corporal, um cara que é grande o suficiente para brincar ali com os rivais. Ele colocou a mão no cara, mano, ele vai fazer o que ele bem entender. Essa é a ideia aqui do Torrance. Ele claramente chega, é um plug and play, né? Entrou, pegou, colocou ele no time, vai funcionar muito bem. E vou terminar com mais um center aqui, o Luke Whipple, de Ohio State. Um jogador muito atlético, né, teve muito sucesso no college football. Um cara capaz de jogar como guard ou como center também, mais um dessa versatilidade. Eu acho que pelo tamanho dele, eu acho que vai acabar sendo mais como um center. Né? O tamanho dele não vai permitir muito testá-lo mais como guard, mas se for o caso, se for necessário, você pode usá-lo também. Ele não é pequeno, tá? 1,90m, 136 quilos, mas para a posição, né, exige-se um pouquinho mais ali também. Ele pode ser um pouquinho mais carregado se for jogar como guard. Eu gosto. É um cara que consegue muito bem entender a sua desvantagem física e consegue contornar isso muito bem. Eu colocaria ele como a minha quinta opção de linha ofensiva. Indo para os tight ends, né, seguindo ali um pouquinho, né, proteção, mas já começando a receber um pouquinho de passe, a classe é muito boa, tá? Vou colocar três aqui, mas a classe é muito boa, porque o valor posicional, quando a gente avalia a primeira rodada, é difícil você pegar um tight end, né? É muito questionado por muita gente, mas eu gosto de alguns. Tem polêmica que sempre tem, já teve quando eu coloquei lá no meu mock draft o Dalton Kincaid de Utah como o meu primeiro tight end dessa classe. Você pode apontar pelo fato dele talvez ser o menor tight end titular da liga, né? Calouro de 24 anos, tem alguns pontos contrários ali ao Kincaid, mas para mim ele é o melhor recebedor dentre os tight ends. A gente já falou aqui, já falei no outro vídeo, para mim ele é basicamente um wide receiver que calhou de ter um corpo mais próximo de tight end, por isso ele joga nessa posição. A gente fica naquela dúvida se ele é um tight end pequeno ou ele é um recebedor grande. Ele é bom no bloqueio, sim, apesar do tamanho dele. E quando a bola vai na direção dele, amigo, ou é dele ou não é de ninguém, tá? Ele vai brigar, ele vai lutar e vai, tendência a ele sair com ela. O Michael Mayer, lá de Notre Dame, é o segundo para mim. Muita gente coloca ele como o melhor prospecto. Discutivelmente, ele é o melhor da classe. É uma questão de preferência, né? Que gosta. É um cara maior, ele é 12 quilos mais pesado que o Kincaid. Mas ele é mais lento também, né? Como podia ser diferente. Mas é um cara muito bom nas rotas e capaz de entregar bem depois da recepção. Mais novo, vai estrear na liga ali com seus 22 anos. Melhor no bloqueio do jogo corrido, o cara é monstro. Questão de ser número 1 ou 2 é só uma questão de preferência, né? Vai do gosto do freguês. E vou colocar o Luke Musgrave, lá de Oregon State. 1,98m, 113 quilos, velocidade absurda para o tamanho dele, para a posição dele, é muito bom mesmo. Ele não é grande corredor de rota, tá? Ele parece um pouquinho mecânico. Sabe aquele cara que tá correndo, parece ser assim, 1, 2, 3, 4, vira.
Parece que ele está assim, pensando o que ele tem que fazer e contando os passos para fazer o corte, mas ele. E outro probleminha para mim, né, que eu vi muito nos vídeos dele, ele é grande, mas ele não é muito bom no contato, cara. Raramente, se der um primeiro tackle, ele vai quebrar e vai conseguir ganhar algumas jardas. Não vi isso aqui. Gosto dele, mas tem esse probleminha. Acho que no time correto ele pode evoluir bem, tá? Gosto do Musgrave. Não sei se ele é caso de primeiro dia. Acho que tá mais ali pro segundo dia. Running backs. Também vou colocar 3, porque convenhamos, running back hoje em dia, já faz um bom tempo, aliás, não é material para ser cara de primeira rodada, exceto ele, o monstro Bijan Robinson de Texas. Acho que pouca coisa precisa ser dita sobre ele neste momento. Tá todo mundo falando do Robinson, o quanto ele merece ser uma escolha de primeira rodada. Eu tenho minhas dúvidas, porque, cara, eu fico com aquele sentimento, é tanto jogador muito bom de running back muito bom, que acaba não virando, né? E cara de sétima rodada acaba indo melhor do que ele. Mas o Robinson é apontado como o melhor prospecto da posição desde o Saquon Barkley. Então não é pouca coisa, eu gosto muito do Saquon. Defendi o Saquon naquela pique lá da equipe dos Giants. Extremamente atlético, capaz de fintar muito bem. Cara, se você tem um time que só te falta o jogo terrestre, ou então o jogo terrestre é a sua grande arma e você quer manter desse jeito. Caso dos Eagles, ou como time pronto, o caso dos Bills, que precisa só de jogo terrestre, eu entendo você ir lá e buscá-lo no primeiro round, tá? Eu entendo. Vale gastar uma primeira rodada. Vou amenizar. Mas você não pode ter a pick número 1 e pegar um running back. Ele não pode ser um top 10, ele não pode ser um top 5, muito menos, né? É um cara que já teve algumas lesões, né? Já lidou com problema de ombro, de perna, durante a carreira no college football. E é isso sempre que faz a gente ponderar a durabilidade no running back. Geralmente o cara joga por um contrato na carreira dele, né? Ele vai fazer o contrato de calor e aí vai ter um grande contrato dele e depois já não é mais jogador, já não é mais um cara de destaque. E como eu disse, não são poucos os exemplos de jogadores que são draftados no começo e não tem destaque como um cara de terceira, quarta, de sétima rodada. Depende muito da linha ofensiva, depende muito do restante do time para o running back funcionar. Hoje em dia ele virou uma posição mais descartável, perdeu muito valor. Em segundo lugar, eu estou colocando o Jahmyr Gibbs, lá de Alabama, muito veloz, se destaca principalmente pela capacidade como recebedor. Raramente você vai ver ele dropar uma bola, né? Estava vendo uma estatística lá mostrando que das bolas que foram lançadas em sua direção e eram recepcionáveis, ele teve apenas 2 drops, então um cara ali muito consistente nisso. Ele é relativamente pequeno, mas compensa isso aí com muita velocidade e também coragem, tá? Cara, é impressionante, tá? Você pode olhar, procurar aí Jahmyr Gibbs na internet, que você vai ver, cara, tem hora que, pô, tem uns caras muito grandes assim, ele abaixa e vai pra trombada e vai e ganha uma jardinha a mais, às vezes quebra alguns tackles, é um cara que é bastante corajoso nessa pegada. O Zach Charbonnet, eu coloco em terceiro, cara de UCLA, também de segunda ou terceira rodada ali, de segundo, terceiro dia de draft, segunda, terceira rodada, um cara de segundo dia, aliás. Muito bom quebrando tackles, mas sofre um pouquinho na hora de mudar a rota. Sabe, aquele cara que assim, tá planejado ele correr pelo gap B, ele vai para lá, não interessa. Ah, mas fechou. Ele dificilmente vai conseguir mudar a sua rota. Não é tão rápido assim, mas tem mãos muito boas para receber passe. Também é bom no bloqueio. Com outro ajuste ali, uma coisa ou outra, eu acho que é um cara que vai render bem. Esse nome de vinho, Charbonnet, não é por acaso, a mãe dele nasceu na França e viveu lá por muito tempo. Outro aspecto negativo para ele é que ele já jogou 4 anos no college e, ao contrário dos vinhos, não é uma boa. Envelhecido, né? Running back envelhecido não funciona desse jeito. Então não ficaria surpreso se ele caísse para o terceiro dia. Wide receiver, vamos falar que não dá para dizer que é uma classe das melhores, tá? Não enche os olhos assim, a gente tem bons nomes, mas quase todos os principais prospectos, eles têm aí alguns pontos negativos muito, muito, muito relevantes mesmo. Vou começar com o Jackson Smith Njigba, né, que sem dúvida nenhuma aí é apontado, né, quase unânime como o melhor recebedor da classe. É um daqueles jogadores que rapidamente consegue conexão com o quarterback, ele tem uma sintonia muito boa com o quarterback,
parece uma ótima adição, mas para a posição de slot. Ele é um slot receiver, no meu entendimento. Tá? Ele não tem velocidade nem tamanho de destaque. Ele não é um cara assim que você olha assim, nossa, esse cara aqui, do ponto de vista atlético, ele é aquele prospecto maravilhoso. Ele não é um cara que vai brigar pela bola lá no ar. Ele não é um cara que, sabe, ele tem as suas dificuldades. Jogou com problemas físicos na última temporada, problema de virilha, né, se não me engano, ou, não, de coxa, aliás, problema de coxa, problema muscular na coxa, mas ainda acho que ele é uma boa opção para quem procura armas para os seus quarterbacks. Ele é talvez o melhor wide receiver da classe, mas com muitos poréns aqui, tá? Não é para mim não é um Justin Jefferson, para mim não é um cara que vai chegar e vai mudar a liga, que vai ser, não sei se nem se ele é um Garrett Wilson, tá? Para ser sincero para você. Jordan Edson de USC aparece na segunda colocação. Eu sei que tem debate, vai ter gente discutindo que ele não é o segundo melhor, mas para mim ele é porque ele é a opção nos 3 níveis de passe, tá? Passes curtos, médios e longos, ele é uma boa opção. Tem mais de 1,80 m, pesa um pouco menos de 80 quilos, e aí tem um probleminha que muitas vezes nessa rota mais longa, só na pressão o corner vai conseguindo colocá-lo para fora do campo. Melhorou bastante na questão dos drops, ele é um jogador que vem crescendo ali, acho que pode ser muito bem treinado, tem uma boa finta, e eu gosto do Edison pouco mais do que eu gosto do Zay Flowers, porque o meu ponto com o Zay Flowers, jogador de Boston College, é que ele é um jogador muito pequeno, ele tem menos de 1,80 m, cerca de 1,78 m, tem muita ginga, tem muito, assim, habilidade para fugir do contato, ele é extremamente veloz. Se você perder ele no começo da rota, esquece, não vai pegar, não pega jamais ali, mas ele precisa lapidar um pouquinho essa rota. Muitas vezes ele mostra, entrega para o cara qual que é a direção que ele vai, muito de cara, sabe? Na hora de fazer a finta, ele já entrega que ele vai para esse ou para aquele lado. E em quarto lugar, vou colocar o Quentin Johnston, de TCU, também é outro divisor de opiniões. Tem especialista que aponta ele até como o melhor recebedor da classe, tem tamanho, tem mais de 1,90 m, quase 100 quilos, tem velocidade e explosão, é um cara que é capaz na rota, sabe, de fazer aquele stop and go, para ali, quebra e depois consegue, porque ele tem muita explosão, muita facilidade. Também é um cara que precisa ser lapidado, né? Ele não é um grande corredor de rota, também invariavelmente entrega suas intenções, qual lado que ele vai correr ali muito facilmente. Precisa também saber usar mais o tamanho que Deus lhe deu, né? Deus tamanho vai brigar lá em cima, meu amigo. Vai lá, disputa, briga mais, dá mais vontade. Então, caindo no time certo, eu acho que ele é um jogador muito interessante. E em quinto lugar, vou colocar aqui o Josh Downs, lá de North Carolina. Também podemos debater essa posição aqui. Acho que é um cara de segundo dia, tá? Grande trabalho de pernas, muita capacidade para ganhar espaço e ser opção no passe, né? Ele consegue improvisar bastante bem. É um cara que vai brigar pela bola de qualquer jeito, não importa se o passe for ruim, ele vai estar lá em cima, isso atrapalha até na questão da interceptação, né? Você vai evitar que seu quarterback seja interceptado. Porém, ele não é um cara muito grande, não é um cara tão veloz, né? Do ponto de vista atlético, ele não se destaca em nenhuma das situações. Eu ainda acho que ele é um jogador para sair no segundo round. E pra gente fechar, vou de quarterbacks aqui, começando com o Bryce Young de Alabama, para mim o melhor prospecto. Provavelmente vai ter discussão, claro, aqui, mas eu gosto bastante. Cara, é pequeno? Sim, mas tirando o tamanho, você não tem mais nada para falar dele, tá? A gente só tem o college para avaliar. Ele pegou o college, foi lá e foi um dos melhores. Então eu não tenho por que ver de outra forma o Bryce Young. Ele não vai ter o braço mais poderoso da liga, mas ele é inteligente, cara. Ele é instintivo, né? Talvez até aquela questão do tamanho pode ser um pouquinho lá que a gente falava do Drew Brees, né? Pô, eu nem sei que o cara vai estar lá, mas eu faço o passe. Ele fica um pouquinho atrás demais no pocket, dá mais trabalho para a linha ofensiva, talvez até para a questão de conseguir enxergar um pouquinho mais lá à frente, mas para mim ele é o melhor da classe e a gente pode discutir com relação ao CJ Stroud, né? O Bryce Young tem recuperado essa primeira posição no draft, mas o CJ Stroud aparece em segundo e é só uma questão também, né? Vão sair primeiro e segundo, é só definir a ordem ali, tá? Cara, é um cara que não aposta, ele não se baseia só na parte atlética, né? Ele tem uma boa capacidade de correr, mas ele tem calma, ele tem um passe refinado, ele tem precisão na hora de fazer esse passe. Caído num time com bom apoio, ele pode se desenvolver muito, tá? Precisa aprender a lidar um pouquinho mais com a pressão. Esse ano ele sofreu muito quando teve que passar em movimento, além de ter que aprender melhor também a leitura pré-snap.
muitas vezes ele não consegue identificar da onde vai vir a pressão e ele acaba se atrapalhando nessa pegada. Em terceiro lugar, eu vou colocar o Anthony Richardson, de Flórida. Esse é um cara que ganhou muito espaço com a bola parada, né? Assim que a temporada acabou, começou a se falar um pouquinho mais nele e hoje ele é visto como o terceiro quarterback a sair nesse draft. Muito baseado, é claro, na sua parte física, né? Tem um braço muito forte, é capaz de mandar a bola longe, ele é grande, é explosivo, resolve com as pernas, não vai cair no primeiro contato, vai ganhar jardas também ali. Mal comparado, se você não conhece o Anthony Richardson, é normal, porque ele é um cara que teve apenas 455 dropbacks no college, ele é bastante cru, ele tem uma amostra muito pequena, mas se você não conhece bastante sobre o Richardson, pensa num estilo de jogo Josh Allen. Falei um estilo de jogo, não estou falando que ele vai ser o Josh Allen, tá? É o estilo de jogo de um Josh Allen. Ele precisa ter um pouquinho mais de variação nesse passe. Quase todo passe dele é um tiro. Se ele tem que dar um pouquinho mais de toque, de categoria nisso aqui, a coisa não sai muito bem. Precisa ser bastante lapidado também, tem que cair no time certo. A gente sempre fala isso de quarterbacks. Em quarto lugar, o Will Levis, que é outro cara que também divide opiniões demais, ou é ame ou deixo. Tem gente que ama o cara, tem gente que coloca ele lá atrás. Eu não sou tão fã assim. No meu mock draft 1.0, coloquei ele saindo do primeiro dia, apesar de ter certeza que algum time vai queimar largada e vai sair, vai buscá-lo ainda no primeiro dia. Também é outro cara, outro espécime com um braço muito forte, que também, né, não vai fugir do contato, vai ganhar jardas com as pernas, que vai trombar, que vai arrastar uma galera. Muito bom no quarterback sneak, mas eu não gosto muito da precisão dele, tá? O passe dele é meio na loteria aqui, tanto no passe longo, mas principalmente quando tem que fazer aquela qualidade. O touch pass dele não é das melhores coisas para se ver. O trabalho de pés dele também não é o ideal e ele é um cara que precisa ter a condição certa para fazer o passe. Se ele não consegue plantar os pés ali, o passe dele geralmente sai uma porcaria, quase uma loteria. Então eu tenho muitas dúvidas com relação ao Will Levis, que deve sair na primeira rodada. E esses 4 quarterbacks devem sair. Tem muita gente apontando que vai sair um quinto quarterback e esse cara seria o Hendon Hooker. Vou colocá-lo como o quinto melhor da classe, mas não acho que ele seja material para a primeira rodada. Quarterback de Tennessee, muito bom nas bolas longas, um cara que a gente tem visto bastante evolução na trajetória dele no college football, aquela pegada do coachable, né, que o pessoal fala bastante e elogia bastante o jogador que consegue ser bem treinado, bem desenvolvido, se pegar um esquema técnico, um treinador muito bom para isso aqui, é um cara fácil de você desenvolver. Porém, cara, bom, ele é arriscado, né? Ele tem 25 anos já, então essa questão do coach fica um pouquinho, isso vai ensinar truque novo para cachorro velho. E ele rompeu o ligamento do joelho em novembro ainda. Então é um cara que vai chegar, né, vindo de uma lesão grave, com 25 anos. É difícil imaginar que o cara vai arriscar uma escolha de primeira rodada no Hooker. Eu gosto dele, eu acho que ele é bem capaz de machucar com as pernas também. Ponto de vista atlético, ele é um bom jogador. Tem que melhorar um pouquinho mais a cabeça, porque quando ele sai do pocket, invariavelmente ele corre, ele não tenta passes, né? Ele sempre olhou aqui, vê a pressão, ele vai lá e tenta ganhar com as pernas. Talvez a lesão ajude-o a mudar um pouquinho esse pensamento. Um bom treinador também pode fazer esse papel. Esses aqui os melhores prospectos, na minha opinião, do ataque. A gente volta nesta terça-feira com respostas às perguntas que vocês mandaram. E na quarta-feira eu falo também de defesa. Deixa aquela curtida, se inscreve no canal, compartilha o que passa e aquele abraço.